Bom, os jornais hoje estão dando como manchete, jornal Agora, jovem que fez lipo não teve morte cerebral, diz o médico, não é? Aqui também, deixa eu ver aqui, é o Jornal Extra do Rio de Janeiro, dá a notícia dizendo: junta descarta a morte cerebral de manicure de São Paulo. E por aí afora, todos os jornais falando desse assunto, que ontem também a gente estava tratando aqui no nosso programa, quando se soube. Vocês viram o desabafo da mãe aqui no A Tarde é Sua, dizendo que não aceitava a história de morte cerebral, que ela queria mesmo saber o que tinha acontecido, que ela ia pedir uma segunda opinião, ela queria um médico particular que examinasse a garota, e acabaram fazendo uma junta médica lá no hospital, que diz que realmente não havia morte cerebral, mas ela de fato está em coma e a situação dela é bastante delicada. De qualquer maneira, ela deu um sinal importante, que foi, ao ouvir falar dos filhos, ela realmente, né, soltou uma lágrima nos dois lados do rosto, assim, e aí o pessoal vê que ela tem um certo nível de consciência, mas ela ainda não consegue se comunicar, se ela vai ter sequelas, se ela não vai ter sequelas, até mesmo se ela vai sobreviver a tudo isso, os médicos ainda não podem dizer com nenhuma certeza. Teve uma entrevista coletiva ontem no hospital na cidade de São Carlos, aqui no interior de São Paulo, hoje é coletiva, né? A entrevista coletiva, curiosamente, a mãe não participou, mas o nosso repórter Bruno Tálamo estava lá, registrou tudo e você confere agora. Depois eu discuti isso com o nosso especialista em segurança, Jorge Bordello, e psicólogo Haroldo Lopes. Uma reviravolta era o caso da manicure Nayara Cristina Patracão, de 24 anos, está mobilizando a cidade de Descalvado, no interior de São Paulo. A jovem teve morte cerebral decretada no último dia 7 de janeiro, após sofrer uma parada cardíaca durante uma cirurgia de lipoaspiração. Inconformada com o quadro clínico da filha, a mãe de Nayara resolveu contratar uma junta médica particular para avaliar a paciente. Por incrível que pareça, os médicos que realizaram a segunda análise em Nayara constataram que ainda há atividade no cérebro da manicure. A notícia emocionou toda a família, que a partir de agora passa a ter mais esperança na recuperação da jovem. Apesar de tudo, o estado de saúde dela é gravíssimo. Ela ainda permanece ligada a aparelhos, o que mantém sua respiração e os batimentos cardíacos. Vamos entender mais detalhes do caso de Nayara Cristina Patracão. Ela que foi diagnosticada praticamente como morta na semana passada, mas que de maneira incrível conseguiu juntar forças na luta pela sobrevivência. A decisão de pedir uma nova avaliação do quadro clínico de Nayara veio após a manicure apresentar alguns reflexos, mesmo entubada. De acordo com a prima da paciente, Nayara soltou uma lágrima ao ouvir falar que os filhos sentem saudades dela. Como que era o relacionamento de vocês? Excelente, né, Fá? Ciumenta, mas ela era tudo pra mim. E é ainda, porque eu tenho esperança que ela não pode deixar Nayara assim. Dona Lucimara Franceschini, mãe de Nayara, mantém as esperanças em ter a filha de volta. Se foi uma fatalidade, se foi um erro médico, se foi o que foi que aconteceu. Isso eu vou buscar essa resposta, porque se minha filha hoje falecer, entrar em óbito, do que ela morreu? E é um pedaço de mim que está indo embora. Que nessa vida tudo substitui, mas perder um filho é insubstituível. É insubstituível. O que está fazendo eu andar e correr atrás ainda é esses pequenininhos que estão comigo. Eu não quero dinheiro, eu não quero nada, eu não quero processo, não quero nada, eu quero saber o que aconteceu. Na manhã desta sexta-feira, o diretor superintendente da Casa de Saúde de São Carlos, Dr. Fernando de Luca, concedeu uma entrevista coletiva a respeito do caso. Em momento algum foi constatado por nenhum médico intensivista da Casa de Saúde morte cerebral. Isso pode ter sido feito por algum médico que foi chamado para atender. A Casa de Saúde não emitiu nenhum parecer sobre esse assunto. No hospital, isso não aconteceu. Da Casa de Saúde não existe nenhum relato em prontuário, não saiu da boca de nenhum intensivista que é contratado do hospital, que faz parte do quadro, porque a UTI funciona assim: o hospital tem uma UTI e ela contrata os médicos para tomar conta dos pacientes que ali ficam. Um médico para no máximo 10 leitos. A família pode ter chamado, ou eventualmente nós chamamos um médico, chamamos um neurologista que estava de plantão para dar suporte ao quadro
Na cidade sempre temos um neurologista de plantão, temos um cirurgião de plantão. Ele pode ter sido chamado, aí ele veio para fazer uma avaliação. E se por acaso alguém deu uma informação, pode ter sido um médico de fora do quadro da casa. A casa não emitiu esse parecer de forma alguma. O estado de saúde atual dela é grave, ela tem um edema cerebral muito intenso, respira por aparelhos. E é um quadro assim, é muito recente, esses quadros se arrastam por muito tempo. Então seria, da minha parte agora, muito precoce dar um diagnóstico para vocês, que eu gostaria de soltar nesse parecer oficial, que vai dizer para a gente qual é o estado de saúde atual dela agora. Ela teve uma parada cardíaca em Descalvado, ela foi transportada, chegou aqui, feito uma tomografia, ela estava com um edema cerebral muito severo, foi entubada e estava em um estado, vamos dizer, um estado de coma, não foi recebida assim. Na verdade, o que aconteceu foi uma falha de comunicação. A nossa comunicação estava desativada no hospital, estamos em transição. No dia 4 ela se desligou, mas ligaram para cá e algumas pessoas falaram, olha, converse com a assessora da imprensa do hospital, que até então era essa pessoa. E o que aconteceu é que ela se manifestou independentemente do hospital. Então, houve uma manifestação do hospital, não oficial, mas houve, que parece-me que ela comentou que disse para todo mundo que a Nayara estava em morte cerebral. Mas isso saiu da boca dela, não fazia parte. Foi o que eu estou sabendo, que é o que está escrito no jornal. Então, esse parecer técnico que ele deu, porque ele foi o cirurgião que foi chamado, que estava de plantão no dia 7, quando ela deu entrada na UTI. Não é do quadro? Não, ele não faz parte do quadro clínico, ele não é o intensivista responsável da Casa de Saúde. Ele é o neurologista de plantão. Então, qualquer local que ela fosse, seria chamado ele em primeiro lugar. Ele veio, porque estava de plantão à distância, e ele emitiu esse parecer. O senhor falou com ele depois disso? Não, eu conversei com ele ontem, mas ele não quis dizer nada a respeito. O que eu posso dizer para você é que pode ter havido uma falha de comunicação do desligamento dela, que ela se desligou da empresa na sexta-feira, que antecedia, às 6 horas da tarde. E ela teve esse contato só comigo. Os nossos e-mails estavam todos com problemas, deu pane no nosso servidor e não deu tempo de eu avisar a todo mundo que ela havia se desligado da empresa. Quando ela foi consultada, ela deveria, olha, eu não posso mais dar informação porque eu não pertenço mais ao quadro da Casa de Saúde. Então essa foi a falha. Nós não conseguimos avisar, eu não consegui avisar porque nossos e-mails estavam todos bloqueados e ela deveria ter dito que ela não fazia mais parte, porque a conversa que eu tive com ela pediu desligamento por outras razões na sexta-feira que antecedeu todo esse problema. O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo abriu uma sindicância para apurar se houve infração ética no caso de Nayara Cristina Patracão. O cirurgião plástico Vicente de Paula Júnior, responsável pela operação, esteve presente na Casa de Saúde de São Carlos e conversou com a mãe da paciente. Segundo ele, a cirurgia ocorreu normalmente e não há nenhuma justificativa para a parada cardíaca. Pelo jeito, né, segundo o médico do hospital, o problema é a mãe, que não devia ter falado com a imprensa, gente. Ela devia ter se tocado, né? Falar assim, não tenho nenhuma informação para dar no momento. Claro, uma mãe desesperada, que alguém sim de dentro do hospital disse que estava em morte cerebral, que nada mais poderia ser feito, pediu para ela pensar na doação de órgãos e ela não quis. Ela queria uma segunda opinião. Teve e constataram que realmente não existia essa morte cerebral. Essa mãe não participou da entrevista coletiva, deveria estar lá para dar credibilidade, então, a essa versão dos médicos, esse lado da história do hospital. Ela não estava e agora, quem conseguiu conversar com ela, disse que ela já não toca mais nesse assunto, que ela fala que o que salvou a vida dela foi a fé dela e foram as suas orações, entendeu? Quer dizer, alguma coisa aí já foi mexida nesse tabuleiro, mas o que interessa é exatamente isso. O hospital, é claro, não emitiu nenhuma nota falando em morte cerebral. Isso é uma coisa, não emitiu realmente. Agora, um médico conversou com essa mãe. Ela não ia tirar essa história de morte cerebral do nada e sair falando para a imprensa, ainda mais que ela contestava esse tipo de coisa, ela não acreditava nesse tipo de coisa, tanto que ela não admitiu sequer a possibilidade de doação de órgãos da filha, que graças a Deus não está mesmo em morte cerebral, mas está em
em coma, agora estado de coma. Se sabe que grande parte das vezes é reversível e quem sabe, não é, ela possa deixar o hospital com um mínimo de sequelas e até sem sequelas, mas no momento o estado dela continua grave e continua bastante delicado. Como é que você viu tudo isso, Rodela? Olha, a Casa de Saúde aí sim mandou nota, não é? Daqui a pouco a gente lê para vocês, mas na verdade é um resumo de tudo o que o doutor disse agora, hoje pela manhã, nessa entrevista coletiva. Já a gente dá uma lidinha rápida aqui para vocês. Fala. Olha, é uma confusão aí de comunicação. Na realidade, isso saiu na imprensa em todas as manchetes, tanto é que já se falava em doação de órgãos. Que isso? Né? Se falava em doação de órgãos. A mãe até deu uma entrevista para o Bruno, havia falado Nós isso. colocamos uma entrevista para vocês. Agora, o que me chama a atenção, o médico que operou falou que a cirurgia ocorreu naturalmente, foi uma excelente cirurgia, só que a menina está nesse estado. Exatamente. Na realidade, o que a gente verifica hoje, duas situações. Primeiro, qual é o estado dessa moça, se ela vai se recuperar, preocupação da família. E a segunda preocupação também que a família tem, o que ocorreu nessa cirurgia. Ficou encoberto, agora você prestou atenção? Ninguém porque mais assim, fala. antes da história da morte cerebral, existia todo um quadro que a família não tinha acesso a uma explicação decente. Então é muito fácil chegar agora e falar, a mãe não poderia ter falado, devia ter explicado para a imprensa. Escuta, a gente está cansado, careca de saber que os familiares se desesperam nos hospitais porque eles nunca têm uma explicação completa, decente, acessível, fácil de ser entendida. Então agora vem criticar a mãe é que foi errada. Ah, me poupe, né, gente? Bom, já o Rodela continua, o Haroldo Lopes vai falar também. Olha, ano novo.